Eu que agradeço. Grupo 5, está preparado? Sim, sou. Então, vamos lá. É a Luísa, Caroline, o Lucas, Fernando, a Milena e a Amanda. Podem começar. Tá aparecendo a tela? Tá sim. Belezinha. Tá, vou começar então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milena. Nosso grupo é composto por Amanda, Caroline, Lucas, Luísa e eu, né? Nosso tema vai falar sobre o mapa hidrológico do Vale do Paraíba e São José dos Campos. A origem da água presente na Terra não é conhecida ao certo, mas de acordo com Alexandra e John, afirmam que a água teve origem durante a formação do planeta e foi lançada em forma de vapor pelos vulcões. E segundo alguns estudos mais recentes realizados por Gorman, é de que ela surgiu através de asteroides que atingiram a Terra há milhões de anos. Em 22 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Água, que tem por objetivo, né, trazer a nível mundial os problemas relacionados ao abastecimento, escassez e também sobre a conscientização do uso da água. Nesse trabalho, basicamente, nós falaremos sobre o mapa hidrológico e a bacia hidrográficas e seus afluentes, o objetivo de conhecermos também mais a fundo alguns conceitos importantes sobre o abastecimento de água no nosso planeta. Em primeiro lugar, o mapa hidrológico. A hidrologia, né, é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação, distribuição espacial, propriedades físicas e químicas e a relação com o ambiente, inclusive com os seres vivos. A hidrologia, ela apresenta um papel muito importante no planejamento dos recursos hidráulicos e convertendo-se na parte fundamental para a engenharia, ela tem a ver com abastecimento de água, drenagem, proteção contra a ação dos rios e recriação, o que torna de grande importância para o desenvolvimento de uma região. Já a bacia hidrográfica, ela é a caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica, é um dos primeiros e mais comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou ambientais, que tem como objetivo elucidar as várias questões relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental, local e regional. Por sua vez, o termo bacia hidrográfica, ele é utilizado para caracterizar uma porção do território que é delimitada e drenada por um rio e seus afluentes, né? O solo, ele é composto por diversas bacias hidrográficas, sendo que a separação de uma para outra se dá pelos divisores de água, também conhecido como os tipos de fronteira. De um lado, ela escoa por um rio, e do outro lado, ela escoa para outro tipo de rio. Bom, o mapa hidrológico, de acordo com revisão do Plano Diretor de agosto de 2017 de São José dos Campos, as bacias hidrográficas têm seus perímetros definidos pelos recortes geográficos dos divisores de água, devido à intervenção antrópica no território, tais como as medidas estruturais de saneamento e abastecimento, por meio de redes. O perímetro das microbacias situadas na área urbana são especificados pelas bacias de drenagem. E a delimitação na área rural do município obedece o parâmetro de bacias hidrográficas devido à pouca influência antrópica na alteração do território, segundo a Lei Federal número 9.433/97, que institui a política. As zonas de domínio de curso de águas e áreas de controle e permeabilização, ACI, são consideradas áreas inundáveis e de cabeceira de rios. Bom, falando um pouco sobre a extensão das bacias do mapa hidrológico da cidade, nós temos que o mapa hidrológico da região de São José dos Campos, ela possui uma bacia com uma extensão aproximada de 56.500 quilômetros quadrados de área. Então, especificamente dentro do trecho de São José, uma área de aproximadamente 1.118 quilômetros quadrados de extensão, isso dentro da região de São José. Então, a bacia hidrográfica da região, ela fica situada por onde ela percorre, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra,
que liga São José dos Campos à cidade de São Paulo e o Rio, em um ambiente geotectônico conhecido como Graben ou Vale do Paraíba. Ele abrange o nordeste do estado de São Paulo, como já foi citado aqui por Cruz, sul de Minas, e o leste do Rio de Janeiro, sendo um dos principais do Brasil. Ele corta transversalmente o território do nosso município. Aí divide a cidade em margens, como nós vamos ver mais à frente com a Amanda e com a Luísa, margens de esquerda e de direita, sendo que na margem da esquerda existem afluentes com maior volume de água, mas como o Rio Jaguari e o Rio Buquira, e também, quanto à margem de esquerda, onde estão os afluentes de que abastece a zona urbana municipal, como o Rio Comprido, Paranaguá e Alarambi. Duas observações dos pontos são que no Rio de Jaguari existe ainda uma usina hidrelétrica de Jaguari, o reservatório tem 56 quilômetros quadrados de extensão, e tem como principal função permitir a vazão do Rio Paraíba Sul. E a maior parte do território dos municípios de São José dos Campos, onde está localizada a bacia hidrográfica, está localizado sobre o sistema aquífero Taubaté, e seus poços fornecem águas bicarbonatadas de boa qualidade para o consumo humano. Falando sobre o perfil hidrográfico das bacias de São José e do Vale do Paraíba, ela sofre uma forte influência das chuvas de verão e tem uma boa gênese de perfil frontal, ou seja, ela recebe os ciclos de relevo pluvial bem distribuídos sobre a bacia, como parte correspondente às entradas frontais de cada trecho, e por as áreas planas suavizadas dos terrenos e das colinas. A gente observa exatamente o que foi mencionado, os trechos que cortam, né, o trecho transversal que corta as cidades, vai de São José a Taubaté, e essas áreas de contribuição são exatamente os trechos de 1 a 7, que correspondem às áreas de contribuição com relação à metragem quadrada das bacias hidrográficas. Os mapas da bacia hidrográfica de São José dos Campos, como pode ver na imagem, o Rio Paraíba do Sul é o que banha o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo mais importante no Rio de Janeiro e atravessa todo o Vale do Paraíba. Ele tem sua nascente localizada na Serra da Bocanha, em São Paulo, tendo uma totalidade de 1.137 quilômetros e deságua em Atáfora, no nordeste de Fluminense. O Rio Jaguari, o Rio Buquirinha, Paraibuna, Piambaia, o Pomba e o Murié são os principais afluentes do Rio Paraíba. O Pomba e o Murié são os maiores deles. O rio Congola é o subafluente, sendo importante bacia do Rio Paraíba do Sul, com uma extensão de 56.500 km². A bacia do Rio Vidoca é uma subbacia da bacia do Rio Paraíba, tendo o maior localizado na região sudeste de São José dos Campos. A bacia é predominantemente urbana, além de apresentar índice de degradação ambiental, o que acentua mais a frequência de inundações na região. O córrego Senhorinha, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Vidoca, está inserido na região sul também, a mais populosa na cidade de São José dos Campos. Pode passar, por favor. Esse é o mapa também, só que é a extensão total do Vale do Paraíba. Pode passar. O mapa hidrogeológico, também conhecido como hidrológico ou mapas de águas subterrâneas. Os aquíferos subterrâneos de Taubaté, Litorânea e Cristalino foram localizados no Vale do Paraíba, sendo o aquífero de Taubaté o com maior parte que abrange a maior parte de cidades. Ele apresenta um formato alongado, tendo a área de aproximadamente 2.340 km². A partir de 200 metros já se pode encontrar água desse aquífero. Por ser totalmente aflorado e ter comportamento livre, é regado pela água da chuva, que penetra diretamente do solo, sendo também responsável pelo abastecimento do rio na região, atuando também na prevenção nas estações de seca. A recarga direta em toda a sua área significa maior vulnerabilidade, permitindo com que seja mais facilmente penetrado pela água da chuva, mas também acessível à parte de prejuízo com poluições. Normalmente esse aquífero é formado por águas de alta qualidade, mas tendo essa vulnerabilidade
Pode passar. Esses são os mapas também, onde mostra a extensão do aquífero de Taubaté. Pode passar. Geofísica e ciclo hidrológico. A geofísica foi uma palavra criada pelo alemão Julius Froebel, responsável pelo estudo da Terra, usando as medidas físicas tiradas da sua superfície, para investigar em seu interior as camadas mais superficiais, nas camadas mais superficiais onde se alojam os recursos como petróleo, minérios e água. Aí na ilustração a gente tem um movimento contínuo, uma ilustração do movimento e da crosta terrestre. Pode passar. Aí, nessa figura, temos a representação dos reservatórios principais de água, que são a hidrosfera, que é a água no estado líquido e sólido, a litosfera, que é a parte superficial da Terra no seu estado sólido, a biosfera, constituída por seres vivos, e a atmosfera, que nele a gente tem os gases que envolvem a Terra. A água pode ser encontrada nas formas líquidas, como os rios, os mares e os oceanos, e nas formas sólidas, que são as geleiras. Pode passar. Aqui nós temos as etapas do ciclo hidrológico ou ciclo d'água, no popular. Esse ciclo ele se constitui através das alterações físicas, passando pelos seres vivos e pelo meio ambiente até retornar à sua posição primitiva. O ciclo global de efeitos físicos depende do modo direto da energia solar, rotação da Terra e até da gravidade. Vendo na imagem, nós temos a evaporação, que é o Sol que aquece as águas superficiais do planeta, sendo a principal maneira pela qual a água passa da forma líquida para a atmosfera na forma de vapor. Os oceanos, os lagos e rios fornecem umidade à nossa atmosfera por meio de evaporação. Temos a transpiração, né? Ou evapotranspiração, que é a água que cai sobre a superfície da Terra e abastece os lençóis subterrâneos até através da infiltração e uma parte absorvida pelas plantas que depois de utilizarem devolvem a atmosfera por meio do processo de transpiração. A condensação, que é a água no seu ponto gasoso que sobe para as camadas da atmosfera, onde a temperatura é muito mais baixa e em determinada altitude essa substância passa do ponto de vapor, gás, para o líquido e forma as nuvens, que na verdade são as gotas microscópicas de água. Em lugares frios, as gotículas podem se solidificar e dar origem ao granizo ou à neve. E a precipitação, que acontece quando a condensação da água atinge um nível crítico e a nuvem carregada causa precipitação em forma de chuva, neve ou granizo. A água volta para a camada porosa, que recobre as rochas, os solos, mares, rios, animais e vegetais, influenciada pela gravidade. Todos os elementos vivos têm um papel determinante no ciclo da água. Pode passar. Pode passar. A bacia hidrográfica, na nossa região, a gente tem, eu usei, né, a gente tem, não, volta, Milena, por favor. No mapa, volta, Milena. Tá certo? Tava. Aí no mapa, a gente tem, não, na bacia hidrográfica. Então, tá na bacia hidrográfica. Esse mapa representa a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é localizada na região sudeste do país, abrangendo 3 estados, como estamos vendo aí, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A bacia Paraíba do Sul, ela passa pelas regiões mais desenvolvidas do país, e parte do estado de São Paulo e Vale do Paraíba, né, que é a nossa região aqui.
Pode passar agora. Os afluentes, localizados no Alto do Paraíba do Sul, que é a classificação no mapa. A margem à esquerda do rio, entre os seus afluentes, a gente tem o mais importante, que é o Rio Jaguari, que passa pelos municípios de São José dos Campos, Jacareí e Igaratá. A sua área de drenagem é de 1.757 quilômetros quadrados. E seu afluente é o Rio dos Peixes, localizado no Monteiro Lobato, cuja foz é coberta pela barragem da usina do Jaguari de São José dos Campos. E a margem à direita do rio, a gente tem o Rio Piabanha. A bacia cobre uma área de 2.065 quilômetros quadrados, abrangendo 4 municípios no Rio de Janeiro. O Rio Piabanha tem 80 quilômetros de extensão e tem os principais afluentes, que é o Rio Paquequer, com 75 quilômetros de extensão. São 3 rios à margem, tá? Que eu citei à direita. Com esse estudo, conclui-se que a bacia hidrográfica do Rio Paraíba tem um papel importante para o Vale do Paraíba, porque é através dela que temos água potável para abastecer as cidades. As indústrias utilizam da água em todos os seus setores para a construção civil, a agropecuária e geração de energia através da usina hidrelétrica do Jaguari. E a partir disso, percebe-se grande importância da água para o homem, animais, construções e vegetação. Sem ela, não seria possível existir vida e trabalho no planeta Terra. Acabou. Muito obrigada.